Galinho Zico comenta sobre a SAF no Flamengo. Volante desperta interesse do Atlético de Madrid. Hoje tem festa, hoje tem Mengão pela Libertadores. Flamengo pode ter mais 2 reforços para essa temporada. Essas e outras você confere agora, aqui no seu canal do Mr. Mengão. Olá você, muito bom dia, salve, salve nação rubro-negra. Está no ar mais uma edição do seu canal de notícias do Mengão. Nessa quinta-feira o Flamengo pode encaminhar a classificação às oitavas de final da Libertadores. Para isso, no entanto, o mais querido vai precisar vencer a Universidade Católica do Chile, lá em Santiago. O Talheres está empatado na primeira posição com o Mengão ali, está coladinho. Apesar de contar com o retorno de Bruno Henrique, aos relacionados, o Paulo Souza não vai ter o Davi Luiz à disposição para o segundo compromisso seguido em 2022. E o Flamengo, no intuito de elucidar a nação, explicou a ausência do zagueiro. No Twitter, o Mengão publicou um boletim para esclarecer o desfalque. O atleta Davi Luiz foi liberado pela direção do clube para resolver questões pessoais. Fecha. Contudo, essa explicação só gerou mais dúvidas na nação, que se pergunta quais são esses problemas que o zagueiro teria para destrinchar e resolver. Contra o Atlético Paranaense, a ausência dele foi explicada como preservação física, que assim como o Felipe Luiz, não esteve entre os 11 titulares. O substituto do camisa 23 foi o Pablo, que estava estreando naquela tarde. Sem Davi Luiz, o Flamengo conta apenas com 3 zagueiros da posição: Pablo, Léo Pereira e o garoto Cleiton. Felipe Luiz foi relacionado e deve ser o titular, assim como o Ilharão, mesmo que ambos não sejam da posição. Agora eu pergunto, vocês não acham essa liberação muito estranha? Num jogo importantíssimo desse, vai liberar logo o melhor jogador da zaga? O motivo para resolver esses assuntos pessoais é muito vago e o Flamengo não disse os motivos, deixando todo mundo com a pulga atrás da orelha. Será que o Davi Luiz está tratando da sua saída do Flamengo? O contrato dele permite isso. Vamos acompanhar e torcer que isso aí não seja verdade. Bora lá, Davi Luiz, nós contamos com você, cara. Pessoal, o Flamengo jamais venceu a Universidade Católica no estádio San Carlos de Apoquindo, lá no Chile. No último confronto entre as duas equipes, em 2017, os chilenos venceram por 1-0, gol de Santiago Silva. Osso duro de roer. Para o confronto dessa quinta-feira, o Paulo Souza vai ter alguns desfalques. O Mateuzinho, Ayrton Lucas, Fabrício Bruno, Gustavo Henrique e Vitinho não se recuperaram em tempo para serem relacionados. O Davi Luiz foi liberado para resolver problemas pessoais e também vai desfalcar o Flamengo. Por outro lado, o Bruno Henrique, recuperado de uma tendinopatia, foi relacionado e será uma opção no banco de reservas. O local do jogo vai ser o estádio San Carlos Apoquindo, Santiago do Chile. O árbitro é José Agotes, da Venezuela, assistentes Carlos Lopes e Túlio Moreno, da Venezuela. Provável escalação do Flamengo: Santos ou Hugo Souza, Ilharão, Pablo e Felipe Luiz, Isla, João Gomes, Thiago Maia e Lázaro, Everton Ribeiro, Arrascaeta e Gabigol, técnico Paulo Souza. Agora bora lá ver onde é que a gente pode ver esse jogo. Facebook Watch, Comebol TV, ESPN e Star Plus. Isso aí tudo pago, Universidade Católica é um dos times mais tradicionais do Chile, sendo o 3º maior campeão nacional, com 16 títulos, atrás apenas do Universidade do Chile e do Colo-Colo. A equipe é a atual tetracampeã do campeonato chileno. A equipe também é comandada pelo técnico argentino Cristian Paulucci, que costuma montar o time em um 4-3-3. Olho no camisa 9, Fernando Zampedri, que já se transformou em uma lenda contemporânea do seu clube pela frequência com que costuma fazer gols nos adversários. Bora lá, Mengão, bora ganhar desses caras e quebrar mais um tabu. Bom, se você está gostando do vídeo, meu amigo, minha amiga, então não esquece, manda a brasa aí no like, isso vai me ajudar demais a crescer o canal. E se você é novo ou nova por aqui, seja muito bem-vindo, se inscreve aí no canal, porque aqui você vai ficar muito bem informado sobre as notícias do nosso Mengão queridão, sem fake news e sem mimimi. Não esquece também
de apertar o sininho para você receber todos os vídeos quando eu postar. Valeu? Em ascensão no Flamengo, João Gomes já começa a entrar na mira de gigantes europeus. O interessado da vez agora é o Atlético de Madrid, da Espanha. Segundo informação, o volante estaria na lista de possíveis reforços do técnico argentino Diego Simeone para a próxima temporada do Velho Continente. Vale lembrar que recentemente, o João Gomes ganhou repercussão do jornal AS da Espanha, que o destacou como o grande ladrão de bolas do Brasileirão. Em matéria produzida única e exclusivamente para exaltar a temporada de afirmação do jogador no Flamengo, o garoto recebeu muitos elogios dos espanhóis, principalmente em relação à produtividade no jogo defensivo. De fato, o poder de marcação é a principal característica do João Gomes e os números não mentem. Em 4 partidas disputadas no Brasileirão desse ano, o garoto já soma 17 desarmes, ou seja, uma média de 4,25 por jogo, o que o torna o mais eficiente do Brasil nesse quesito. Além do suposto interesse do Atlético de Madrid, da Espanha, o João Gomes também já teria entrado na mira do Manchester United, da Inglaterra, time lá do Andreas Pereira. De acordo com o jornalista Eklund Connor, o clube inglês estaria monitorando a evolução do garoto e mandaria, inclusive, olheiros para observar de perto. Em meio às especulações, João Gomes se firma cada vez mais como pilar do meio-campo do Paulo Sousa e está à disposição para o jogo de hoje contra a Universidade Católica do Chile. Bora lá, João Gomes! O Flamengo pode perder jogadores para a seleção brasileira por amistosos no meio do ano. Em ano de Copa do Mundo, a seleção brasileira vive momentos de expectativa. Mesmo que esteja classificada desde 2020, a seleção ainda deve promover ajustes antes da disputa do Mundial. No entanto, com o fim das eliminatórias, a CBF vai precisar marcar alguns amistosos, como o que será promovido em junho desse ano contra o Japão. Nesses compromissos, o Flamengo pode acabar sendo desfalcado, a exemplo do que aconteceu em 2021. Além do Japão, os comandados do Tite também devem enfrentar mais 2 adversários nesse período de amistosos. Embora não tenha sido oficializado pela CBF, a seleção brasileira tem tudo para encarar a Coreia do Sul no dia 2 de junho em Seul. Depois, no dia 11, pega a Argentina em Melbourne, na Austrália, no duelo mais complicado do certame. As informações são do Globo Esporte. Como mencionado, a proximidade da Copa do Mundo deve trazer a Tite uma urgência pelos últimos ajustes antes do Mundial. Ao longo de todo o ciclo, diversos jogadores foram convocados do Flamengo por Adenor, como Gabigol e Everton Ribeiro, os que mais apareceram. Isso aqui é só para constar, o garoto Noga ele marcou seu primeiro gol como profissional na partida de ontem da Sul-Americana, onde inclusive até o Atlético Paranaense perdeu. Mas ele foi lá e meteu o gol. Parabéns, garoto! Outra aqui, rapidinho, é que o René foi eleito o melhor jogador ontem na partida do Internacional pela Sul-Americana. Parabéns, René. Torço muito por você, porque eu sei que você é um bom de bola. Pessoal, isso aqui é muito legal. Paulo Sousa relacionou o Vitor Hugo pela primeira vez no Flamengo. Se o Bruno Henrique foi a grande novidade da lista de relacionados pelo Paulo Sousa para o jogo de hoje, o Vitor Hugo, de 17 anos, é a principal surpresa. Por conta de baixas da equipe profissional, ele subiu nessa semana para participar dos treinamentos. Nascido em 11 de maio de 2004, o canhoto vive grande fase e é o vice-artilheiro do Campeonato Carioca Sub-20, com 4 gols, 1 a menos do que o também rubro-negro Mateusão. A diferença é que o último é centroavante. Na temporada já são 5 gols marcados em 10 partidas. O Vitor Hugo marcou gols nos últimos 4 jogos do Flamengo no estadual Sub-20. É a primeira vez que ele consta numa relação de Paulo Sousa. Parabéns, garoto. Em janeiro, ele foi listado para os 2 jogos em que Fábio Matias dirigiu o Flamengo no Campeonato Carioca de Profissionais. Há 2 semanas de completar 18 anos, o Vitor Hugo é considerado uma das grandes joias da base do Flamengo. Ele renovou o contrato até 2027, em novembro do ano passado, e com uma multa rescisória de 100 milhões de euros.
Pessoal, o maior ídolo da história do Flamengo, o Zico, comentou em entrevista ao blog Drible de Corpo sobre a possibilidade do Flamengo adotar o modelo da Sociedade Anônima do Futebol, a famosa SAF. Embora o projeto pareça ser benéfico a longo prazo, o Zico entende que o Flamengo possui diversos fatores que façam com que o clube permaneça bem sem a necessidade da venda. Aspas, o Flamengo tem a massa que responde, tem espaço na mídia, mais patrocinador do que os outros. O Zico está certíssimo, o Flamengo não se enquadra nessa tal de SAF. Isso é para time em dificuldade financeira, como o Vasco, Cruzeiro, Botafogo e outros, que se não aderissem ao projeto, iriam fatalmente falir, iam quebrar. Suas dívidas eram enormes e impagáveis, sem a mínima expectativa de uma luz lá no fim do túnel. Aí eu acho que eles fizeram certo, tá certo. Aí eu pergunto, você toparia transformar o Flamengo numa SAF? Coloca aí. Sobre o mercado da bola, pessoal, o jornalista Thiago Asmar, o Pilhado, trouxe uma informação de bastidores bastante relevante sobre a prioridade do Flamengo já estar se mexendo para preencher lacunas. A principal posição é no meio de campo. Thiago Mendes e Vidal são dois nomes falados internamente. A dupla está na Europa, mas a contratação de um não inviabiliza a chegada do outro. O Thiago Mendes não inviabilizaria a trazer o Vidal de jeito nenhum. Pode muito bem acontecer dos dois acertarem com o Flamengo, porque o Vidal já está em um ponto muito mais avançado. O Vidal, inclusive, já teria dado sinal positivo para o seu staff negociar com o Flamengo. E deixando bem claro, é uma situação que o Vidal também chegaria no meio do ano. Seriam os dois para o meio do ano. O contrato do Vidal se encerra no meio do ano com a Internacional. A Inter não vai renovar, já falou isso. O Vidal já sabe da proposta do Flamengo e o Flamengo já sabe que o Vidal deu sinal positivo. Então tá tudo certo. Thiago Asmar trouxe mais detalhes em relação a Thiago Mendes. Seria uma transação de compra. Eu acho que o Lyon vai querer fazer dinheiro em cima do jogador também. O contrato dele se expira em 2023 e ele perde dinheiro. Eu colocaria 8 milhões de euros para cima, valores que o negócio pode sair, finalizou lá o nosso querido Pilhado. E você, gostaria de ver esses dois no Flamengo? Coloca aí. Antes de encerrar, eu quero mandar aquele abraço apertadão para o meu amigo Ivaldo Paiva, lá de Ananindeua, Pará, e para todos os flamenguistas de lá. Alô, alô, galera de Ananindeua, tô esperando vocês aqui no canal, se inscreve aí, bora lá. E se você quiser que eu mande aquele abraço para você e para sua cidade, é só colocar aí nos comentários, valeu? Bom, pessoal, por hoje foi isso. Espero que vocês tenham gostado das informações do nosso Mengão Queridão. Não esqueçam de deixar aquele like maneiro e de comentar o vídeo. Isso ajuda demais o nosso crescimento. Valeu? Um grande abraço para você que ficou comigo até aqui e bola para frente, porque aqui é Flamengo na veia.